Olá para você que está ouvindo a Módulo FM, para você que acompanha as redes sociais da Módulo FM. A gente tem o imenso prazer de começar mais uma edição do nosso Café com Saúde, que é o programa que você toma o nosso produto principal, que é o café, ouvindo informações com pessoas extremamente competentes. Eu vou começar dando aqui um bem-vindo ao Leandro César, que é infectologista, que é o nosso titular do programa. E você vai apresentar a nossa convidada, Leandro. Seja bem-vindo. Olá, Leide. Olá, nossos ouvintes da Módulo, nossos internautas. Mais um Café com Saúde, informação com qualidade nessa rádio feliz pra caramba. Tô aqui muito feliz que vou receber uma amiga minha. Ela é psiquiatra, ela é de patrocínio, ela é incrível. Doutora Bruna Brandão, nossa convidada. Iremos falar de um tema muito relevante hoje, do autismo. Seja muito bem-vindo, doutora Bruna. Obrigada, Leide. Obrigada, Leandro. Obrigada por essa apresentação. Estou muito feliz de vir aqui pela primeira vez, né? Espero que seja a primeira de mais vezes, que a gente tem muita coisa para falar sobre saúde mental. E hoje nós vamos falar sobre esse tema que é bastante de abrangência muito grande, né? Que a população está bem sedenta de informações também. Leandro, lembrando que a gente tem aqui os nossos apoiadores do programa, e eu sempre gosto de ressaltar aqui a FG Corretagens, tem a Casa do Requeijão e também a Farmácia Nacional. Lembrando que a Casa do Requeijão fica ali próximo ao posto Jamaica, ali de frente à Igreja Nossa Senhora de Fátima, e tem delícias para você receber pessoas em casa. É bom receber, né, Bruno? As pessoas em casa com delícias. Aí você tá naquela correria do dia a dia, às vezes você não tá muito afim de fazer, ou você não sabe fazer, não gosta de fazer, eu me incluo em alguma dessas referências aqui. Aí você vai na Casa do Requeijão e compra lá seu doce, o seu queijo, você compra seu vinho, enfim, uma série de variedades. A gente tem também a Farmácia Nacional, e aí um assunto sério, porque a Farmácia Nacional, você pode comprar pelo site, estou aqui com a minha colinha para não errar, é www.farmacianacional.com.br ou pelo aplicativo, e o produto vai estar na sua casa. Você está naquela correria, às vezes vem aquela febre à noite, aquele problema, só você pedir para o seu médico a receita e pedir pelo app da Farmácia Nacional. E tem também a FG Corretagem, não é isso, Leandro? Flávio Gonçalves, FG Corretagem, o melhor de corretagem café em patrocínio, muita tradição, ética e cuidado. É isso aí, é tão difícil, né, plantar o café, produzir o café, então na hora de comercializar, você tem que entregar para alguém que entende desse mercado, que é volátil, porque é uma commodity, o preço é definido pelo mercado internacional. Então, quem entende disso é o Flavinho, né, carinhosamente chamado por nós aqui, por todo o mercado de Flavinho, que é o Flávio da FG Corretagens. E aí, agora a gente começa com esse assunto que é o autismo. E aí eu faço a introdução aqui, Leandro. O autismo, ele se popularizou nos últimos anos? Então, o autismo, o transtorno do espectro autista, o TEA, que agora está em voga na TV, nas séries, nos filmes, é um transtorno relacionado à saúde mental e biopsicossocial, As pessoas que têm esse transtorno necessitam muito de terapias, de apoio familiar, e a gente vai desvendar um pouco sobre o transtorno do espectro autista com a doutora Bruna. E eu começo com a pergunta, doutora, o que é o autismo? Então, na verdade, hoje a gente fala, o transtorno do espectro autista mesmo, ele é definido por duas grandes características, Que tem a questão da comunicação social mesmo, Questão da linguagem, de gestos e tudo, de habilidades mesmo, cognitivas e tudo. E tem a questão também das questões motoras, que são as estereotipias, às vezes até uma questão de tônus muscular, quando é mais grave, Toda essa aprendizagem de coordenação. Então, precisa ter essas grandes características, Tanto da comunicação quanto das estereotipias, A gente sabe, doutora, que agora, tem um dado da Organização Mundial de Saúde, que 1 a cada 59 crianças terá, sintomas ou será classificada como uma criança portadora do transtorno do espectro autista. Por que mudou isso, doutora? Assim, por que está aumentando, o número de autistas e por que a gente está falando mais sobre esse tema? O que acontece? A psiquiatria toda, na verdade, ela é muito recente, A gente veio falar de medicações e tudo, tem poucos anos, As medicações mais antigas não tem assim, 50, 60 anos no máximo. E, assim, o autismo não é diferente, É uma
um transtorno que ele foi... a gente foi aprimorando as informações há pouco tempo. Então, assim, hoje a gente às vezes tem adultos autistas que não tiveram diagnóstico na infância porque é muito recente isso, né? E, assim, entre as causas do autismo, a gente acredita que tem a ver também com a idade dos pais, principalmente do pai. É uma observação que a gente já achou em alguns estudos, principalmente do pai acima de 50 anos, né? Então, assim, não é uma coisa definidora, tá, gente? Então, é uma coisa que pode, né, que foi um achado que a gente tem que aprofundar mais e tudo. Mas, assim, como a gente está tendo filho um pouco mais velho, né? Às vezes tem pais separados e depois casa de novo, aí quer ter um filho de outro relacionamento, às vezes essa idade fica mais avançada. E isso pode ser uma das causas também, tá? E quando que a gente desconfia que a criança ou que o adulto tem autismo? Como que as pessoas que estão nos ouvindo aí, nossa, eu acho que minha criança é autista, né? Ou eu acho que meu marido, meu companheiro, né, meu familiar tem autismo. Como que a pessoa descobre que tem a doença? Uhum. O que acontece? Na infância, né, pequenininha, eu vi um marcador interessante que fala que a criança com 15 meses de idade, ela tem que saber apontar um objeto. Então, se a criança não consegue apontar, né, ou ela tem que ir lá tocar no objeto para mostrar, ela não consegue apontar de longe, é um fator que necessita de cuidado, de avaliação. E tem muita questão do atraso de fala também, né? O atraso desse desenvolvimento motor, o atraso desse desenvolvimento de fala, que é um atraso na linguagem mesmo, na comunicação. Então, a criança, ela atrasa para começar a falar, às vezes o desenvolvimento neuropsicomotor dela não é adequado, e aí já começa a chamar a atenção. Também não olhar nos olhos, né? Ficar desviando o olhar é uma característica muito importante. E já em adulto, a gente vê principalmente essa questão da comunicação, né? Uma pessoa que ela tem uma comunicação muito restrita, né? Tem uma dificuldade em várias áreas da vida, né? Com essa comunicação. Às vezes tem a questão do olhar também, né? De não olhar nos olhos. Uma questão interessante também ela não consegue entender a feição da pessoa. Então, se a pessoa tem uma face, às vezes, de tristeza, a pessoa não consegue ter uma empatia tão grande, não consegue entender aquela tristeza, sabe? Assim, é como se a comunicação dela, de ver mesmo, não fosse adequada, assim. E outra coisa também são as estereotipias, né? Estereotipias são movimentos, então a gente vê muita criança fazendo assim, sabe? Com os bracinhos, às vezes balançando para frente e para trás. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, eu roo as unhas, eu balanço as pernas. Não, isso aí é mais ansiedade do que autismo. Então, estereotipia é aquela questão motora que a criança não controla. E, às vezes, o adulto também pode ter, né? E, às vezes, é uma questão da criança ou do adulto se acalmar. Então, ela faz essa movimentação para tentar se acalmar de alguma situação diferente, né? E outra coisa também, o apego a essa rotina, né? A rotina, ela é muito, muito importante para quem tem o transtorno do espectro autista, porque a pessoa tem um apego muito desmedido, né? Eu acho assim, beleza, a gente gosta de rotina, gosta da vida programadinha, mas eles têm uma dificuldade enorme quando as coisas não saem como esperado, sabe? A ponto de ter crises de ansiedade, de bater a cabeça na parede, sabe? Criança um pouquinho mais grave. Então, é bem grave mesmo, sabe? Tem graus, assim, do autismo, né? Sim. Existem intensidades. Sim, com certeza. O espectro, né? Quando a gente fala de espectro, quer dizer que tem várias características, né? Vários tipos, né? Então, é pra gente mostrar mesmo como se fosse um arco-íris, né? Assim, um espectro como se fosse várias coisas, né? E hoje a gente fala de 3 níveis, né? 3 níveis de cuidado, que é o 1, o 2 e o 3. O 1, geralmente, ele não altera a cognição da criança. Então, a inteligência dela é preservada. No 2 e no 3, já altera a questão da cognição com movimentos repetitivos mais graves, com a questão da comunicação mais grave, né? Essa inabilidade da comunicação, às vezes até alterações motoras mesmo. Então, vai agravando, né? Aí precisa de mais cuidado. E a observação dos pais é extremamente relevante e dos profissionais que atendem aquela criança, né? Com certeza. Assim, eu acho que é importante, às vezes, o pediatra, né? O pediatra observar também, apesar que ele tem pouco tempo com a criança ali, mas às vezes a gente consegue ver, sabe? Uma vez eu estava atendendo num centro infantil, lá em Brasília, quando eu estava na faculdade, e a criança foi brincar, a criança já tinha o diagnóstico de autismo, mas ela foi brincar e ela enfileirou. É interessante essa característica também. Enfileirou os brinquedinhos, fez várias
várias colunas de brinquedinho. Eu falei, gente, isso aqui é muito característico, né, do autismo. Assim, a criança enfileira carrinho, ela tava brincando de panelinha. As panelinhas, tudo certinhas, assim, em linhas retas, Tem impressionante. uma organização. Uma organização. E eu ouço falar também, doutora, do hiperfoco. Que geralmente o autista, ele tem o hiperfoco. Isso é real? É fato? Ele não tem como se fosse um hiperfoco. A gente não fala hiperfoco, a gente fala interesse restrito. Que é essa questão, às vezes, tem criança que é fissurada com número, né? Assim, milhões, trilhões, bilhões, sabe? Quer fazer conta com dinossauro, aí sabe todas as espécies do dinossauro. Só que, assim, essa é uma característica isoladamente, não quer dizer nada, né? Mas uma característica que tem outras junto, é muito interessante isso, porque ela fica realmente fissurada naquele tema, só quer saber disso. Às vezes deixa de brincar para brincar, fazer só isso, deixa de brincar de outras coisas. A gente vê atualmente, Leide, Bruna, na mídia, vários autistas famosos, né? Eu gosto de falar com meus pacientes, quando vou falar sobre TEA, de usar alguns exemplos, né? Alguns aí, ouvintes, internautas da moda, vão conhecer o Shelton, do The Big Bang Theory, né? Uhum. Ele é o arquétipo de um autista de nível de suporte 1, né? Uhum. A inteligência dele é bem preservada. Ele tem hiperfocos, né? Ele tem a atenção restrita a vários temas. A física, a matemática, a biologia, as ciências, né? Mas você vê que ele tem a comunicação prejudicada, as relações sociais são prejudicadas, ele não consegue entender os sentimentos das outras pessoas e muitas vezes ele também não é compreendido, né? Ele tem comportamentos inadequados. Então, para um diagnóstico adequado de autismo, a gente precisa de alguns pilares, né? Isso. Que é a comunicação inadequada, né? Você pode ter as estereotipias que a doutora Bruna está falando, e nem sempre a estereotipia ela é um sintoma que fecha autismo. A gente tem outros diagnósticos que as crianças e os adultos podem apresentar estereotipia, né? Uhum. E você tem um prejuízo interessante na linguagem, né? E no afeto. Então, somado tudo isso, o psiquiatra, o pediatra, o neuropediatra, o neurologista consegue fechar o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Mas eu acho que é importante para os pais, né, e para as pessoas que estão nos ouvindo, desconfiar, né? A gente tem recomendações das sociedades americanas, por exemplo, né, de pediatria, de neuropediatria, para que o transtorno do espectro autista ele seja diagnosticado quanto mais precoce possível. Por quê? Porque quanto antes você começa as terapias, e a gente vai conversar com a doutora Bruna sobre essas terapias, melhor o prognóstico. Menos suporte essa pessoa vai necessitar e mais independente ela vai ficar. Sim. Hoje a gente trabalha na medicina, na psicologia, na terapia ocupacional, na fisioterapia, com os educadores físicos, em trazer independência para essas pessoas, tanto para adultos quanto para crianças, né? Então, aos 18 meses de vida, a gente já pode começar o rastreio do transtorno do espectro autista. E é o que a doutora Bruna falou. Às vezes a criança, ela não se interessa por aquele sorriso para a mãe, tem dificuldade para falar. Não consegue olhar para a mãe, não assim. Consegue. Isso para a mãe... O sorriso social, nessa questão do sorriso social, às vezes a criança não interessa por isso. Não se interessa. Às vezes um brinquedo que a criança pega, por exemplo, um carrinho, né? O esperado para a criança é que ela brinque de carrinho, né? De fazer o barulho com o carrinho. Ou que pegue a boneca e coloque no colo e brinque com a boneca. Muitas vezes, a pessoa que tem autismo, ela pega o carrinho e usa para outra coisa. Coloca na cabeça e faz um pente. Ou enfileira os carrinhos e faz uma montanha de carrinho. Então, a criança, às vezes, ela apresenta sinais mais precoces e o quanto antes a gente faz o tratamento do transtorno do espectro autista, melhor. Eu achei interessante mais que a doutora Bruna falou, essa questão da criança com 15 meses, 15 meses. Não apontar, porque a criança perde tudo, ela aponta normalmente, né? Então, é um fato interessante esse que você assim, traz não é uma questão aqui. que é determinante, mas é um olhar mais cedo, né? Mais cedo. E essa questão, eu estava até vendo uns exemplos muito interessantes, que falam que os interesses são restritos a ponto de, assim, a criança ser fissurada com aspirador de pó.
ou com a máquina de lavar. São interesses, assim, que você fala, gente, mas quem que tem interesse? Atípicos mesmo, né? Então, é muito interessante porque você vai atentando o olhar mesmo, né? Com seu filho pequeno e tudo. E, assim, uma coisa que eu queria falar... 2 pontos que eu lembrei aqui. No meu Instagram foi perguntado se o diagnóstico de autismo é feito em uma consulta. Gente, pelo amor de Deus, não, sabe? Não, porque a gente pode até desconfiar. Tem quadros muito clássicos que chegam no consultório que eu falo, gente, essa criança já tem uma suspeita, assim. Mas é uma questão de muito cuidado, sabe? Porque um diagnóstico, ele é... Não é que o diagnóstico vai determinar a vida da criança, mas ele vai determinar uma série de terapias, uma série de questões para aquela família, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para diagnosticar. Eu acho que como médico, né, como médica que eu sou, eu acho que eu não posso ser leviana a ponto de dar um diagnóstico muito rápido. Não tem essa necessidade, sabe? A criança já pode começar uma terapia direcionada ali, né, e tal. Então, a gente tem que ter muito cuidado hoje com o que a gente faz, porque, né, é muito, muito poderoso, né, você marcar um diagnóstico ali. E esse diagnóstico também, ele é envolto em todo um processo na sociedade. Um processo. E outra coisa também que eu ia falar, o segundo ponto. Eu entendo que muitas famílias têm uma negação, né? Às vezes demora a levar ao médico, né? A desconfiar. O que eu indico para essa família é que faça uma terapia. Ou, às vezes, procure um psiquiatra mesmo, se for uma coisa de muito sofrimento, né? Se a família não está conseguindo... levar aquela questão, porque a criança é que vai sofrer com esse atraso todo. Então, eu acho que a família tem que se cuidar também, porque não é fácil, né, gente? Assim. Nossa, eu lembro de série, eu gosto muito de série. Eu e Leandro, a gente tá sempre comentando sobre as séries. Eu indico que tem uma na Netflix, chama Parenthood, que eles tratam lá, e eu acho que o autismo lá deve ser grau 2, só chegando no 3. É impressionante a mudança na família depois do diagnóstico. É impressionante. E nem é o tema central da série. Mas me tocou de uma maneira, porque é uma maneira de a gente se colocar no lugar de quem tem uma pessoa autista na família, né? E tem empatia. Porque a gente vê no supermercado, a gente vê para todo lado. Sim. Por isso que eu acho muito interessante você ressaltar o cuidado com o diagnóstico, porque tem toda uma questão de depois a criança conviver na sociedade, né? Sim, com certeza. E tem uma série também que chama Atypical, você já viu? Já ouvi falar dessa ela série, é muito legal. Ela é uma série mais leve, assim, que é um autista de nível de esporte 1, né? Mas você vê os interesses restritos dele, a questão dele não ter tanta... não entender a ironia, né? E tudo. Ele é mais seco, assim, sabe? O afeto dele não é tão preservado. É muito interessante a gente ver para tentar... Não para prender o nosso olhar aquele personagem, mas para a gente entender um pouco mais como funciona. O Sheldon é um exemplo clássico, né? Ele não entende ironia, né? Não consegue, né? Doutora, e eu queria fazer uma pergunta. Fiz o diagnóstico, né? O pediatra fez o diagnóstico, o neuro fez o diagnóstico, o psiquiatra fez o diagnóstico do meu filho com autismo, né? Daí pra frente, como que é feito o tratamento do transtorno? Então, por exemplo, na minha área, né, da psiquiatria, não existe remédio para autismo. Tá? Então, a gente vai controlar os sintomas. O que acontece? Muitas crianças, elas têm dificuldade de sono, têm insônia, tem uma agressividade, às vezes, com ela mesmo, né? De ficar se batendo ou ficar batendo a cabeça na parede, por exemplo, tá? Não é só isso. Tem uma agressividade, às vezes, com os familiares, né? Quando alguma coisa, por exemplo, da rotina não sai como esperado. Tem uma ansiedade, né? Pode levar a ter uma depressão também no futuro, enfim, né? Na adolescência, talvez, quando um nível mais leve. Então, a gente trata isso, tá? Geralmente, a gente trata essa questão das crises, né? Do paciente, principalmente com antipsicóticos, às vezes anticonvulsivantes também, né? Que não funcionam com esse nome, né? Antipsicótico, meu filho tá psicótico? Não, é porque ele vai acalmar mesmo, né, o paciente. Então, são essas classes mesmo de medicação que a gente usa na psiquiatria. E, claro que às vezes a gente não vai acertar de primeira, né? Então, tem crianças que precisam de troca de medicação. E uma coisa interessante também é o canabidiol, né, na psiquiatria, que é uma novidade para casos mais graves, né, casos já refratários, ou seja, que não resolveram com outras medicações. É uma das indicações que a gente
vê que funciona mesmo, sabe? Para acalmar a criança que tem muitas crises, né? Essas crises de agressividade, a criança que não dorme de jeito nenhum. Então, é uma medicação que a gente usa e que faz efeito, sabe? Mas é um último momento. E das terapias, que são mais importantes, às vezes, do que a medicação, nesse caso, a gente usa a fonoterapia, né? Fonoaudiologia ali, o fonoaudiólogo para ajudar nessa questão da fala, né? O psicólogo também para ajudar a criança, às vezes, a conter a ansiedade dela, conter essa agressividade. Terapia ocupacional também, né? É muito importante. Psicopedagogo, né? Para ajudar também essa criança, que a criança provavelmente vai ter uma dificuldade escolar, né? Em muitos casos. Enfim, então, são diversas terapias. Talvez eu vou me esquecer de alguma aqui, mas é um conjunto mesmo, sabe? Fisioterapia também, quando a criança tem uma questão motora, né? A gente usa também. Então, são muitas terapias. Isso cansa a família também. Mas se a família puder fazer, é muito indicado, porque isso desenvolve a criança muito, sabe? Isso é muito, muito bem visto. A gente vê, às vezes, nesses vídeos, mães, assim, extremamente emocionadas quando o filho autista consegue olhar para a mãe e sorrir. Uhum. Eu acho extremamente interessante, porque a gente está tratando de ser humano, doutora. Com certeza. Por isso que eu tô falando dessa questão do diagnóstico, porque você dá um diagnóstico, depois você falar que não é uma coisa muito ruim, sabe? Então, assim, uma coisa que eu falo também, se um profissional falou, vai em outro. Sabe, eu acho que é um diagnóstico muito, muito sério para a gente deixar na mão de uma pessoa só, né? Converse com o pediatra, vê o que ele acha, né? Para você também ter o seu parecer, né? A questão do psiquiatra mesmo. É importante você conversar com mais pessoas para entender. Você está vendo ali um corte da criança, né? Quando você está no seu consultório, um corte do adulto. É importante falar com os familiares, entender, né? Se tem algum caso na família também, né? Enfim, todo o histórico familiar é tudo muito importante. Então, assim, eu acho que você precisa ter pelo menos umas 2 opiniões, gente, sobre isso. Sabe uma coisa que eu achei interessante também? Do meu círculo de pessoas que eu convivo, assim, uma mãe que tem 2 filhos autistas foi conversar com outra mãe porque viu na filha da outra, olha o cuidado disso, né? Alguns sinais. Uhum. E elas conversando, essa mãe que estava em dúvida se a filha tinha ou não, procurou profissionais e os profissionais confirmaram que a filha também tem autismo. Uhum. Eu achei, assim, uma coisa de solidariedade entre as mães. Sim. Muito interessante. Uhum. Claro que a gente precisa dos profissionais, óbvio, mas a questão de humanidade, de empatia de uma mãe com a outra, assim, e com muito cuidado, né? Porque filho é o bem mais precioso que a gente tem na vida, Sim. né? Nem trata de bem, né? O ser humano mais precioso que a gente tem na vida. Mas eu achei interessante, assim, você conversar também com outras famílias que têm filhos autistas, porque, assim, principalmente quando é filho único, que você tá lidando com aquela criança ali, é o que você conhece, né? Claro que se for um autismo de nível mais, assim, 2 ou 3, talvez você repare mais cedo. Mas o nível 1, por exemplo, tem diversas características que a gente, às vezes, pode comer mosca, digamos assim, né? Então, ler sobre isso, estudar, ver qual que é o desenvolvimento da criança para aquela idade, o que é esperado também, né? Conversar com outras mães, conversar com familiares, né? Às vezes uma avó vai falar, minha filha, isso aqui tá estranho e tudo. Então, ouvir também, né? A gente não pode fechar a nossa mente para querer fugir de tudo, né? Porque isso é muito ruim para todo o desenvolvimento familiar, né? Bom, a gente vai pedir um intervalo e no próximo bloco, eu já quero antecipar para vocês aqui, a gente falar do diagnóstico. O Leandro também tem uma série de perguntas ali, você abriu uma caixinha de perguntas, né, nas suas redes sociais. Eu sei que o pessoal participa ativamente, a Bruna também, com certeza, tem perguntas. Mas a gente falar também esses diagnósticos também das pessoas adultas, porque recentemente, próximas a mim, 3 pessoas foram identificadas com autismo e elas entenderam todo o processo que elas passaram na infância. E outro dia a gente estava sentado, viu, com essas 3 pessoas conversando, e foi muito interessante ouvi-las. E aí eu queria abordar essa questão do diagnóstico no adulto. A gente volta um minuto, ok? Certinho. Nós voltamos com o nosso Café com Saúde, hoje conversando com a doutora Bruna Brandão, que é psiquiatra, e o doutor Leandro César, que é infectologista, psicanalista, professor, e está aqui contribuindo com a gente, né, trazendo informações para as pessoas. Lembrando, Leandro, que a gente está aqui trabalhando com a Casa do Requeijão, com a FG Corretagens e com a Farmácia Nacional, são os nossos
queridos patrocinadores, pessoas e empresas que prestam excelente serviço aqui na cidade de Patrocínio. A gente tem uma imensa população aí que confirma os serviços da FG Corretagens, da Farmácia Nacional e da Casa do Requeijão, Leandro. Muito obrigado aí, Leide, nossos internautas e ouvintes. Estamos aqui com a doutora Bruna Brandão, essa colega querida, psiquiatra, né? Natural de Patrocínio, que está aqui atendendo ali na Casa Branca Saúde, né? Me corrija se eu estiver errado. É uma profissional que fez uma residência médica, muito qualificada para diagnóstico. E aí eu já vou jogar a bola para a doutora Bruna. O diagnóstico no adulto. Você pode comentar um pouquinho sobre como que é, assim, se descobrir autista aos 30 anos, aos 40 anos, né? Como aos a gente 25 anos. Os casos, você citou as idades das pessoas que eu havia falado. Como a gente tem visto na TV, muitos artistas falando sobre isso, né, Leide? Falando sobre o diagnóstico e o sofrimento que foi ter a sua infância, adolescência marcado pelo transtorno e sem nenhum suporte, sem nenhum cuidado. Sem ser compreendido ou compreendida, né? Então, essa pergunta também teve no meu Instagram, se o diagnóstico era diferente, tudo, como que era o diagnóstico, né? Gente, o diagnóstico é a mesma coisa, assim, é clínico mesmo, né? Tem alguns testes que às vezes neuropsicólogo faz e tudo, mas na parte psiquiátrica é clínico mesmo, só que os sintomas têm que ter começado na infância. Né? Então, assim, se foi uma criança completamente do desenvolvimento esperado e aí na vida adulta ficou com a comunicação mais restrita ou esse tipo de coisa, aí já não entra, tá? Então, assim, o que acontece, né? Como a gente tinha falado no início, tá tendo esse diagnóstico em adulto porque há pouco tempo, né? Há pouco tempo a gente não falava de autismo, né? Então, às vezes, na infância das crianças, ninguém falava sobre isso. Por isso que está acontecendo esses diagnósticos tardios, né? Porque é um diagnóstico que não deveria ser feito agora. Mas é digamos, uma faixa etária que ainda vai ter essas questões, né? Precisa ter as mesmas coisas, tá? As mesmas características. Então, muitas vezes, o adulto, ele fala, nossa, agora eu entendo por que na infância eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu brincava só sozinho, às vezes, outras crianças faziam bullying pelo jeito que ele era, né? Então, é muito interessante porque, às vezes, a pessoa vai se identificar mesmo com as características, né? E, hoje em dia, o diagnóstico está todo mundo tá todo mundo sabendo, né? Conseguindo ler na internet e tudo. Hoje, até a gente tem os TikTok da vida que até fazem um pouco de serviço, né? Mas, assim, hoje em dia, as informações estão muito claras para quem quiser, né, procurar. Então, às vezes a criança ou o adulto vai se identificar com muitas das características que tem. E às vezes ele mesmo vai procurar, né, o psiquiatra ou o neurologista, enfim, né, para fazer o diagnóstico, tá? Então, é muito interessante porque essas pessoas, geralmente, elas se adaptam bem ao diagnóstico, porque elas já desconfiavam, sabe, de alguma forma. Então, eu não sei como é que foi para conhecidos seus, Leide, mas eles entendem bem, sabe, o que acontece com eles. Ali era uma coisa que ninguém nunca explicou para eles. Foi muito dolorido. Eu ouvi o depoimento das 3, são 2 mulheres e um rapaz. Foi muito dolorido. No caso de uma, ela é professora e ela, assim, teve que aprender a conviver no mundo. Sim. E a outra, a mãe estava presente também, e a mãe dizia assim, nossa, Leide, como tudo fez sentido depois que a gente fez agora o diagnóstico, ela tem 27 anos, a filha. Ela disse assim que a filha tinha um grau de irritabilidade com barulho. Então, por exemplo, ia com a família num restaurante almoçar. Aí um carro passava lá de fora e buzinava. Diz que a filha começava a chorar copiosamente. E se debatia, e todo mundo entendia como birra. E essa mãe, né, eu fiquei muito até emocionada de ver a conversa das duas, porque essa mãe teve muita paciência, muita paciência mesmo. Agora, você pensa a pessoa que não tem paciência e pensa que a filha, às vezes, de personalidade forte, tá fazendo birra, porque tem casos de birra também, mas no caso dela, não. E essa menina hoje é professora também, professora de línguas, é extremamente funcional, extremamente inteligente. Então, assim, que bom que teve o acolhimento, mas o diagnóstico só foi feito agora nela com 27 anos. E hoje ela toma, assim, uns ansiolíticos, umas coisinhas para controlar o humor dela, porque fica desregulado. Sim. E no caso dessa professora, o casamento dela foi afetado, muito afetado, né? Inclusive, o casamento se desfez porque, assim, as dores, as coisas, as questões todas do autismo que ela não compreendia e não era compreendida nem pela família. Agora, teve um fato muito interessante, que eu compartilho com vocês aqui, de um colega
um rapaz dos seus 22, 23 anos. E a gente mineiro, às vezes, tem a mania de tocar nas pessoas. Você vai conversar, você toca a pessoa. E eu já víamos um tempo estudando juntos, tal, e um dia eu fui tocar, ele deu um pulo. Eu fiz assim, né, fulano? E ele deu um pulo. E ele viu o meu susto. E ele veio me pedir desculpas e falou, Leide, eu sou autista. Eu fiquei muito emocionada, porque ele se colocou numa situação de vulnerabilidade pra mim. Aí ficamos, assim, os melhores amigos depois. Né? Talvez até por esse fato. Porque, assim, eu olhei, falei, nossa, me desculpa. E ele, Leide, não preocupa, é porque eu sou assim e tal. E depois ele que vinha me tocar. E sempre eu respeitava. Eles que vinham, assim, sempre dar um abraço. Mas eu fico pensando, eu tô tratando aqui de situações banais. Eu fico pensando no dia a dia da pessoa, o tanto que isso é complicado. Esse assunto que a gente está tratando aqui, eu adorei a pauta que o Leandro sugeriu, porque está presente no nosso dia a dia toda hora. Sabe o que acontece? Uma coisa que está acontecendo na psiquiatria agora, eu acho que muito por causa das redes sociais também, que me preocupa muito, muito mesmo, porque isso vai afetar, enfim, várias coisas, epidemiologia, né, questão do percentual de diagnósticos e tudo, que é o hiperdiagnóstico. Estamos tendo hiperdiagnóstico de autismo e de déficit de atenção também, né? Que não é o nosso tema central Hiper, hoje. no caso, é muito excesso. Muito excesso. Tá dando diagnóstico que não tem. Sabe? Isso é uma coisa que a gente está observando dentro Isso da é muito nossa... sério o que você está falando. Muito sério, muito sério. Então, às vezes, assim, a pessoa fala assim, eu tenho uma hipersensibilidade a barulho. Então, você é autista. Sabe? Não é, gente, né? Eu tenho enxaqueca, eu tenho hipersensibilidade a barulho, a luz também. E eu não sou autista, por isso. Né? Ou então, assim, tem uma comunicação ruim. Às vezes, a pessoa é tímida. A pessoa não gosta muito de se comunicar. É autista, sabe? E, às vezes, laudado. Um laudo mesmo de médicos. Então, a gente tem uma característica sozinha ou duas características sozinhas não indicam que você tem que fechar um diagnóstico, né? Às vezes pode até falar, vamos observar e tudo, vai me falando. Às vezes conversa com a família, com o esposo, com a esposa, né? Enfim, porque, assim, tá acontecendo esse fenômeno e é um fenômeno muito grave, porque, assim... É uma situação, você entende? Você dá um diagnóstico... Tem toda uma carga também. Tem uma carga. Fulano agora é autista. Exatamente, sem ser. Então, é uma coisa que a gente tem observado, é uma coisa que eu tinha observado já na minha prática clínica, e eu vi vários psiquiatras falando a mesma coisa, né? A questão do déficit de atenção. Gente, né? Não é todo mundo que tem o déficit de atenção também. Enfim, então, assim, tem coisas que a gente tem que prestar muita atenção no diagnóstico, por isso que eu falo que precisa de uma segunda opinião. Porque, né, infelizmente, a gente tem casos assim. E isso é muito grave para a pessoa, né? Ter um diagnóstico, né? Ter um estigma, às vezes, que ainda pode ter, né? Eu acho que está melhorando muito, mas, assim, a gente tem que tomar muito cuidado onde a gente vai, né? Em quem a gente confia. Então, é um fenômeno muito, muito grave, que eu acredito que seja. Assim, do meu lado aqui de leiga, né? Eu assim, se a gente pode pedir para as pessoas é se informarem sobre, para parar de julgar. Isso. Porque você vê no supermercado, você vê no açougue, você vê na rua e tal, e a gente julga quando você vê uma criança se debatendo demais. É um tal de julgar, de achar que os pais não estão conseguindo educar, né? Que é birra, que é o tempo todo. Eu acho que isso dói demais nos pais, né? Então, o cuidado que a gente pede aqui é que, assim, não julgue, né? Não julgue. E outra coisa também, a gente pode ter filho, né? Eu fico sempre pensando isso. Então, assim, você tem que se colocar no lugar do outro. Porque a gente está tratando, antes de qualquer coisa aqui, de uma situação humana, real, que todos nós estamos vendo ou possamos vivenciar na nossa realidade, né, Leandro? E eu acredito que é importante, né, Bruna, Leide, nossos ouvintes, a gente ter muito cuidado com a escolha do profissional para fazer esses diagnósticos, esses tratamentos, pelo risco de hipermedicação. Né? Eu recebo no meu consultório inúmeros pacientes com os diagnósticos, às vezes de TEA, de nível 1, ou às vezes de TDAH, e reencaminho, começo a retirar medicamentos porque não fecha o diagnóstico. Muitas vezes eles chegam lá no consultório com insônia, com evento cardíaco relacionado às medicações, né, para tratamento. E a gente vê que o diagnóstico realmente foi equivocado. Às vezes a pessoa ela tem um outro diagnóstico, né? Por exemplo, o autismo em crianças. Ele pode ser confundido por uma perda auditiva. A criança às vezes não comunica porque ela está com a audição prejudicada. Né? Às vezes a criança tem TOD, que é o transtorno desafiador, opositor, né? Desafiador. O que é isso? Assim? Explica pra gente. O TOD, às vezes até a doutora Bruna sabe explicar melhor. É quando a criança ela tem um comportamento inadequado, exacerbado às regras e às condutas com os pais. Então, nossa, mas é fácil demais confundir com o autismo? Né? Muito fácil. Então, a mensagem que eu quero passar é: procure um bom profissional.
para diagnóstico e bons profissionais para tratamento. Segmento, né? Porque a gente está lidando com um transtorno que o tratamento ele é multidisciplinar. E que a medicação é só um adjuvante no tratamento. Né? E que o mais importante vai ser o tratamento com psicólogo, com fono, com TO, com as várias terapias, os vários métodos de abordagem do transtorno do espectro autista. Né? Então, existem outras doenças que podem simular o autismo. Né? Isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Desde dos atrasos do desenvolvimento da criança, com a perda auditiva. Existem doenças genéticas que podem parecer com autismo. Então, é muito importante ter um bom pediatra, um bom psiquiatra, um bom psicólogo, um bom neurologista. O diagnóstico, eu concordo assim, plenamente com a doutora Bruna. Ele tem que ser um diagnóstico em conjunto. Né? Dividir esse diagnóstico com outros profissionais é muito importante. Leandro, você falou da questão da audição. Eu presenciei um caso de uma menina muito inteligente que estava tendo muita dificuldade na escola e a questão dela era visual. Pequenininha, 4, 5 anos, não enxergava. E aí a gente observou um dia, eu sou próxima à mãe, a gente observou, ela estava vendo a televisão com o olhinho meio torto assim e tal. Eu falei, gente, vocês olharam a questão da visão dela? Ah, a gente já tinha percebido, levou. Resolveu, a menina virou assim, né? Um foguete na escola, de inteligente e tal. Então, esse cuidado é essencial, né? Outra coisa também que eu queria falar, que já que o doutor Leandro está falando muito a questão dos outros diagnósticos, é a deficiência intelectual, gente, né? A deficiência intelectual pode vir de vários fatores, né? O que é a deficiência intelectual, né? É como se fosse... Na verdade, assim, parâmetro mesmo, a gente fala de QI, né? Mas, assim, eu não gosto de falar muito de QI porque... É o quociente da inteligência. Mas, assim, é um atraso mesmo, né? No desenvolvimento. Às vezes, esse atraso vai perpetuar, vai atrapalhar na escola, né? Enfim, vai ter notas mais baixas e tudo, porque a criança não tem aquela condição mesmo de ir, né? De ser o melhor da turma e tudo. E confunde muito, né? Com autistas mais graves. E, às vezes, a deficiência intelectual foi uma questão do parto, que teve uma dificuldade de oxigenação. Muitas mães, né, falam, às vezes, que tiveram, teve problema no parto, enfim. Às vezes, de síndromes também, que cursam com esse atraso do desenvolvimento, né, atraso de desenvolvimento global, e que isso não é autismo, tá? Então, a gente tem que entender que, infelizmente, tem esses casos também, tá? E eles são diagnósticos diferenciais, né, Leandro? Mas não fecham como autista. Doutora, sem querer romantizar, mas eu vi esses dias uma definição poética das habilidades que cada um tem. Uhum. Você coloca um peixe na montanha, ele não vai sobreviver. Coloca o peixe na água. Então, a gente vê ao longo da vida que você tem certas habilidades. Todos nós temos algumas habilidades para algumas coisas. Uhum. Então, são os pais encaminharem ali e perceberem. Uhum. Agora, se tiver também um atraso, vamos cuidar dessa criança também para que ela tenha ali o suporte necessário na escola. E aí, o que a gente repete aqui é paciência, muita paciência, muito amor envolvido, né? Agora, eu queria que vocês falassem, e eu acho que o Leandro tem, não sei, Leandro, se eu estou até antecipando aqui, a questão genética do diagnóstico do autismo. Qual que é a importância da genética no autismo? Na verdade, né, Bruna, até me corrija se eu estiver equivocado. O autismo, ele não tem uma causa principal. X igual a Y no autismo, né? O autismo é uma doença multi. Então, ela tem a ver com a genética, com o ambiente, né? Eu gosto de sempre citar o exemplo do Sheldon, né? Ele é um personagem de uma série, mas é uma pessoa que se desenvolveu e virou doutor em ciências, né? Na série. Ele é super inteligente, né? Super inteligente. Então, você tem a questão do ambiente, você tem a questão genética do pai, da mãe. Existem fatores ambientais, né? Que estão sendo estudados ainda. Então, a ciência ainda está muito cautelosa em definir quais são os fatores de risco para o autismo. A idade dos pais é um fator que a ciência já tem mais segurança para falar, né? A idade materna, a idade paterna também tem a ver. O autismo ele é mais comum em meninos do que em meninas, né? Isso eu não sabia. Então, ele é mais prevalente nos homens. Mas meninas são mais graves, em geral. Ele é mais prevalente nos homens do que nas mulheres. Então, a gente tem uma série de fatores que trazem um transtorno do espectro autista, né? Então, a genética, eu acho que é um dos fatores, mas a gente não tem um teste genético, né, doutora? O que acontece? A gente vê essa questão genética, principalmente quando são gêmeos, né, monozigóticos, né? São gêmeos iguais, né, idênticos, que geralmente os dois são autistas, né? Isso é muito comum que aconteça isso. Então, a gente vê o papel da genética como muito importante, né?
Agora, assim, tem fatores ambientais, né? Como todos os transtornos na psiquiatria, são fatores genéticos mais ambientais. Mas a gente não identificou os genes, né? Que causam isso. Mas, assim, a parte genética provavelmente é a parte mais importante da questão do autismo, sim, tá? Só que ainda tem muito a gente fazer, né? Assim, a gente estudar, né? Porque, enfim, os transtornos mentais, né? A questão dos transtornos psiquiátricos, eles ainda estão muito no comecinho, né? Eu acho que para frente a gente vai ter essa questão genética mais elucidada, mas por enquanto, não, né? E é importante falar também do que não causa autismo, né? É verdade, doutora. A alimentação, por exemplo, que muita gente fala que a alimentação tem a ver Deus. com autismo. Né? Então, não existiria autismo, né? Se a pessoa se alimentasse bem, né? Se a pessoa... Complicado isso. Vacina não causa autismo, glúten não causa autismo, lactose não causa autismo, soja não causa autismo. É importante porque a gente vê muita fake news, muito desserviço, né? Que a doutora Bruna estava falando, nas redes sociais, dizendo que as pessoas que tomaram vacina vão se tornar autistas, as pessoas que consomem glúten vão inflamar o intestino e vão se tornar autistas. Pois é, quando você fala vão se tornar autistas, ninguém se torna, já nasce autista, Já. não é isso? Já se nasce, então não tem como né? se tornar. Mas é importante Mas fala, que por isso exemplo, assim, a mulher circula. grávida comendo glúten, né? Mulher, entendi. sei lá, mais ou menos É nesse importante que as pessoas saibam que não é por aí, né? Que o fator genético é muito importante. A ciência ainda está engatinhando em relação a isso. Então, por exemplo, nas terapias ainda se está estudando os papéis das vitaminas no tratamento, os papéis... Então, assim, a ciência, ela está fazendo o seu papel, mas a gente está navegando por mares novos, né? É tudo muito novo. Quando eu entrei na faculdade de medicina, há 10 anos atrás, Ontem. a gente... Você foi precoce, começou muito novo. A gente via o transtorno do espectro autista, né? Como uma condição, né, clínica, muitas vezes subdiagnosticada. Isso. Era o contrário. As crianças não tinham suporte, não tinham diagnóstico. Então, assim, eu acho que é importante a gente pontuar isso. E uma outra coisa que é muito importante. As pessoas que têm o transtorno do espectro autista também adoecem de outras doenças. O que eu fico, assim, temeroso no meu consultório é que, às vezes, a criança que tem TEA tá chorando, tá com dor, põe a mão na barriga, tá dando sinais de uma doença clínica e, muitas vezes, a família não percebe e os profissionais de saúde não percebem. Fala, isso é do TEA, isso é do autismo. E a criança continua sofrendo. É a criança com apendicite, com uma pneumonia, com uma infecção de garganta, com uma infecção respiratória. O paciente que tem o TEA, ele vira um adulto. Ele pode ter hipertensão, ele pode ter diabetes, ele precisa de cuidado ginecológico. As meninas que têm TEA precisam ir no ginecologista, os meninos precisam ir no clínico geral, precisam fazer vacina. Então, assim, não só... isso não é um fenômeno restrito ao portador do TEA, mas também às outras pessoas que têm algum transtorno na área da saúde mental. Sim. Isso é um problema sério. Uma coisa que eu queria só pontuar, Leandro, é a questão da vacina causa autismo, né? Surgiu com enfim, eu não sei se ele é médico e tudo. Foi um rapaz, um senhor, não sei, que ele fez esse negócio, fez um artigo, né? Se eu não me engano, falando que vacina causava autismo, enfim, né? Depois, gente, ele desmentiu isso. Ele desmentiu. Então, assim, ele veio a público... sofreu algum tipo de pressão, né? Ele desmentiu Jurídica, isso. inclusive. Exatamente. Ele falou, gente, não foi isso e tal, não foi isso que aconteceu. Só que aí a informação já tinha sido espalhada. Então, assim, foi uma pessoa, né, uma pessoa específica que lançou essa questão, mas essa questão é mentira, tá, gente? Vamos modernizar aí essa informação, porque não faz nenhum sentido. E, assim... fala que causa autismo e as outras milhares de doenças, né? Que tem vacina, que tem controle, que tem prevenção, né? É complicado isso. É um desserviço, porque muitas pessoas acreditam, né? Com certeza. É muito fácil acreditar em fake news, né? Porque a fake news, ela é bonita, né? E, por favor, vacinem-se. Minas Gerais está em estado de alerta por causa das síndromes respiratórias. A vacina contra a gripe está disponível nas unidades básicas de saúde de patrocínio para todo mundo gratuitamente. Sábado agora, se não me engano, confiram nas redes sociais da prefeitura, é o dia D da vacinação contra a gripe. Vai ter vacinação para a gripe nas unidades de saúde. Só ficar de olho nas redes sociais da prefeitura, da Secretaria de Saúde, porque é muito importante que a população se proteja. A gente tem visto um aumento
absurdo de casos de síndromes respiratórias aqui em Patrocínio e no estado de Minas Gerais e no Brasil inteiro. Então, a vacina, ela salva vidas, tá? Isso é muito importante, ouvintes. Eu quero dizer para vocês aqui também, como senso comum, que a gente mais ouve falar é autismo e TDAH. É correto eu dizer assim que são as mais populares? E o que seria a diferença básica de uma para outra? São muito diferentes, né? O transtorno de déficit de atenção, ele cursa com a desatenção, às vezes com a hiperatividade, né? A criança que é muito agitada, que ela não para na sala de aula, ela conversa muito na sala de aula, ela é aquela criança que demanda mais energia mesmo. E tem a desatenção, né? Então, tem um déficit no aprendizado, às vezes a criança reprova de ano, né? Enfim. Aí, o que confunde geralmente? Essa questão do atraso, né? Assim, questão da dificuldade, às vezes, escolar e o hiperfoco, né? A pessoa fala do hiperfoco, que é o interesse restrito também, né? Que tem no TDAH. Esse é o TDAH. Tem o TDAH e no autismo tem a questão dos interesses que eu falei, assim, que a criança é fissurada em dinossauro, né? Mas aí são questões diferentes, né? Assim, porque o hiperfoco, às vezes, no TDAH é de um assunto... vamos supor, a pessoa é médica e tem TDAH. Às vezes um assunto médico fica só fissurada naquela questão. Mas tem a ver também com o interesse, né? Às vezes a criança autista, por exemplo, é uns interesses muito... Né, igual eu te falei... Exóticos, diferentes. No aspirador de pó. Então, assim, você não vai confundir isso com o TDAH. Me perguntaram também se o diagnóstico dos dois é comum, né? Dos dois transtornos. Não é comum, gente, assim, são questões muito diferentes. E, às vezes, você identifica, por exemplo, um interesse restrito no autista que confunde com TDAH, mas não é também TDAH, né? Na verdade, esse diagnóstico é um pouco, até eu acho um pouco mais difícil de fazer, porque a criança, às vezes, já tem um atraso na linguagem, do autismo e tudo. Então, como que ela vai ter um transtorno de desatenção, né, ou de hiperatividade? Eu não acho muito válido, assim, ter esses dois diagnósticos, não. Claro que na medicina pode tudo, né? Mas não é uma questão que acontece com frequência, não. Doutora, só a título de esclarecimento aqui, para a gente não também trazer desinformação, não é só o fato de gostar de dinossauro, porque as crianças todas gostam de dinossauro. É quando começa a falar, a criança tem 2 anos, começa a falar Tiranossauro Rex, começa a falar aqueles nomes complicadíssimos, que não é natural para a idade daquela criança. Então, assim, que isso fique claro, aquilo, né? O tempo inteiro. Só aquilo, o tempo inteiro. Você senta com a criança, ela começa a falar só sobre dinossauro. Só aquilo. Porque gostar de dinossauro é saudável. As crianças todas gostam, pelo menos é a minha impressão. Meu filho amava os amiguinhos dele, todo mundo era louco com dinossauro. Eu também adorava. E eu vejo de lá pra cá, meu filho tá com 28 anos, não mudou nada, as crianças continuam gostando. Continuam gostando. Mas não é o fato de só gostar, é o fato de, assim, ter uma compreensão daquilo ali muito além da capacidade da criança, né? O interesse demais daquilo ali. A criança é como se estivesse obcecado por aquilo. Isso. Eu tenho um perfil no Instagram que eu sigo de uma pessoa com autismo de nível de suporte 3, que a pessoa, ela é fissurada no Columba Pictures. Você já viu? Não. É um rapaz, é um adulto, é um menino... que é aquela entrada do Columba Pictures ele se fantasia da Colômbia. E o pessoal da Columba Pictures mandou um kit pra ele com a fantasia, com o álbum da Colômbia. Legal. Então, assim, é um assunto... Poxa, ninguém fica falando sobre Columba Pictures o tempo inteiro. A gente só se lembra disso no início dos filmes, né? Ele faz isso todos os dias da vida dele, ele faz Columba Pictures. Se ele não fizer, ele fica nervoso. Entendi. O do atípico, ele é fissurado com baleia. Ele só fala de baleia, ele estuda todas as baleias e a Antártida. Ele fica querendo ir na Antártida. E assim, uns interesses que criança... Tudo diferente. Eu tenho um amigo que tem um filho autista e é grau 3. E aí, você ressaltou uma questão aqui que fica muito clara, a questão do compromisso, dos horários. Por exemplo, esse meu amigo fala assim, se ele trata com esse filho, que já é adolescente... vou te pegar aqui às 3 da tarde pra gente ir no parque, não sei o que e tal. Se ele não chega às 3 horas, a criança tem uma crise. É, uma crise grave. Né? Então, eu acho muito interessante, assim, acompanhar. Eu falo que conhecimento, né, salva a humanidade. É sempre conhecimento pra gente não julgar. Com certeza. Olha, pra gente poder encerrar nosso programa, que a gente ficaria aqui falando 5 horas sobre TEA, Não, eu tô aqui pensando, né? o que a gente não abordou, né? A gente não falou sobre. Mas eu queria fazer as perguntas dos nossos internautas, né? Dos nossos ouvintes aqui da Módulo, que estão ligadinhos aí nas redes sociais. A pergunta da Fabrícia. A criança, quando fica muito frustrada, bate com a cabeça na parede. Já tentaram algumas medicações. Existe algum remédio que pode ajudar? Tem sim. A gente não pode desistir, né? Assim, rápido. Então, a gente
né? Às vezes é o caso de talvez um canabidiol, se for, já tentou de tudo. Mas, assim, a gente tem que ter cuidado porque tem muitas medicações psiquiátricas. Então, a gente tem que ir tentando, né? Tem que ter um pouco de paciência da família também, porque a resposta é muito individual. Mas a gente não desiste tão facilmente, não. A pergunta da Leda, um abraço, Leda. O diagnóstico de adultos é confiável? Pois é, né? Se for com um profissional bom, é. A pergunta da nossa amiga Quitéria. É comum as pessoas com TDAH ter grau de autismo? Foi o que a gente respondeu, né? São transtornos diferentes, então eles não se complementam em geral. Então não é comum. Nem se confundem também. Então, confunde com a questão do hiperfoco, né? Às vezes a criança que é mais desatenta. Mas, assim, tem que ver se a criança é desatenta porque ela realmente tem um transtorno ou se ela é desatenta porque ela não tem interesse naquilo, né? Que acontece, por exemplo, com crianças autistas, né? Às vezes não tem interesse naquilo, então ela não vai ter atenção em nada. Entendi. E, para encerrar as nossas perguntinhas, da Paula, né? A Paula Almeida, perguntando: ecoterapia. Fale sobre o tema com a doutora. Ai, que ótimo. Ótima pergunta. A ecoterapia, ela é uma terapia com cavalos, né? Que a criança, ela aprende a montar o cavalo. O que acontece? Ela desenvolve, às vezes, uma relação com aquele animal, né? Então, ele ativa o afeto, né? Aquela comunicação não verbal também, né? Porque o cavalo não vai, né? Não vai responder, né? Então, ativa, às vezes, a questão do olhar, de passar a mão naquele animal. Para a questão do tônus muscular, da coordenação motora, é importante também, porque ela vai ter que manejar aquele animal. Então, tem várias questões dessa comunicação não verbal, do amor que desenvolve. Então, é bonitinho e é interessante porque realmente ajuda. Não é só uma modinha. Eu tenho uma amiga que ela é veterinária. Hoje ela está, inclusive, na Inglaterra. Ela trabalha com cavalos para ecoterapia. E é impressionante. A gente conversa às vezes, eu sigo, né, o trabalho dela no Instagram. Ela, assim, traz relatos impressionantes, porque ela diz que os cavalos são seres extremamente sensíveis. E tudo que o autista precisa é da sensibilidade. Isso. E aí tem, assim, crianças que não se comunicavam há anos. Quando tem contato com o cavalo ali, questão de 1 mês, 2 meses, a criança já começa até a falar. Até então, questão sensorial, né? Porque você vai passar a mão ali, você vai sentir, né, o animal. E realmente, cavalo é uma delícia, né? Tomar muito cuidado, né, gente, também, né? Mas, infelizmente, não é uma prática tão comum, né? E, infelizmente, também é uma prática para quem tem um pouco mais de recursos. Né? Mas lembrando que a gente tem aqui em patrocínio, né? Foi recém-inaugurado, né? Aqui o centro de tratamento, né? Para as pessoas com transtorno de espectro autista. Foi inaugurado, se não me engano, tem uns 2 meses, Mas né? mais ou menos isso. Mas, doutora, tem a questão do cachorro também, né? O cachorro que todo mundo pode adotar. E pode ter um cachorro. Porque eu sigo também uma mulher que tem uma filha autista, grau 3. E ela tem vários cachorros. Ela mora numa casa e a criança, sim, ela fala que a criança se desenvolveu maravilhosamente bem com os cachorros. Sim. O animal de estimação, ele protege até contra a esquizofrenia como fator ambiental. É interessante. Mesmo? Sim. Crianças que têm animal de estimação têm, acho que 20% ou 25% menos chance de desenvolver uma esquizofrenia. Nossa, doutora, eu não sabia disso. Enfim, são estudos pequenos, né? Não são estudos tão grandes. Mas é interessante que foi abordado esse tipo de informação, né? Mas animal de estimação, eu acho que ajuda muito a criança a ter um senso de responsabilidade, de amor mesmo. Porque é impossível você não gostar de um bicho de estimação, né? Eu sou suspeito, Chiquinho, um beijo. Papai te ama. Eu tenho um gatinho também. Eu te adoro. O Tito. E assim, mesmo o gatinho, tanto que ele é amoroso e tudo, a gente se derrete, né? E a criança não é diferente. A criança, ela é muito amorosa, né? Então, assim, E eles são seres que estão ali para fazer o bem, para né, gerar amor mesmo. Então, vai ajudar, com certeza vai ajudar. A parte sensorial, né? A parte sensorial, né? Então, essa comunicação também, né, que a gente consegue fazer com eles, que é efetiva, né? É efetiva. E não é verbal, né? Você não precisa falar para... Né, é só sentir. Só sentir. E nesse mundo que a gente está tão conectado, a gente está deixando de sentir, né? Você está ficando anestesiado. Sim. Então, isso não vale nem só para os autistas, vale para os seres humanos de maneira geral. A questão de ter um animal de estimação. Sim.
Adote um bichinho, gente. Patrocínio tem muitos bichinhos abandonados, né? Tanto no Canil, nas ONGs aqui, né? A ADA, né? Então, assim, pessoal, é importante, viu? Tenha um bichinho, por experiência própria, é muito bom. É muito bom mesmo. Doutora, alguma coisa que a gente não tenha abordado, assim, que a gente não tenha falado, que você gostaria de falar? Acho que a gente falou bem de tudo, né? A gente fez um geral, assim. A mensagem que eu gostaria também de colocar, né, doutora, é pra gente, como sociedade, proteger as pessoas com transtorno do espectro autista, né? A gente tem que, assim, policiar-nos, né, sobre o preconceito. Acho que o preconceito com as pessoas que têm o TEA, né, na escola, né, ficar atento com os pais, educadores, com o bullying com as crianças que têm o TEA, né? Apesar de agora a gente estar discutindo mais esse tema, né, é muito importante a gente, como sociedade, proteger as pessoas com TEA. Lembrando, Leandro, que o preconceito, você não nasce com preconceito, o preconceito é ensinado. Porque eu vi uma cena recentemente de uma criança com um amiguinho autista, e ela se dando super bem com o amiguinho, e aí ela perguntou pra mãe, mamãe, eu também sou autista? Quer dizer, nem sabe do que se trata, né? É só curiosidade. Ou seja, a criança é completamente despida de preconceito. E o preconceito, ele é ensinado. Então, a gente tem que se policiar para não ensinar preconceito. Sim. Não ter, em primeiro lugar, e não ensinar preconceito para as pessoas. Com certeza. Eu acho que a grande questão da saúde mental, né, para mim, é essa questão da psicofobia, né, que é o preconceito mesmo. E essas crianças precisam de cuidado, precisam de amor, né, não precisa de discriminação, não precisa de preconceito. Então, para a família também, né, então não ficar olhando diferente, não ficar julgando, às vezes uma criança que está ali tendo uma crise, né, que não é uma birra, é uma crise que a criança está tendo, né, tentar compreender o que pode estar acontecendo, se você não quer compreender, então sai de perto. Né? Não fica, às vezes, afetando aquela família, não. Né? E acho que a gente já melhorou muito em questão do transtorno de espectro autista, mas a gente tem muito a melhorar ainda. Né? E espero que esses diagnósticos certos aconteçam, sejam cada vez mais cedo, né? Para a gente ter um melhor desenvolvimento dessas crianças. E eu me lembro do dado que o Leandro trouxe, de que 1 a cada 59 crianças terão o TEA. 1 a 2% da população brasileira. Então, assim, a gente também precisa se preparar como sociedade para receber essas pessoas, para conviver, para dar suporte, amor e carinho, que é o que o Café com Saúde faz com os nossos ouvintes, internautas. Um grande abraço para todos que nos ouvem. Tudo de bom, até o próximo programa. Leandro, muito obrigada pela participação aqui mais uma vez. Bruno, muito obrigada pela participação. Espero que você volte inúmeras vezes, sempre com esse tom que você tem de conhecimento. A gente percebe que você é uma pessoa, o Leandro também, mas você, como é a nossa convidada, é uma pessoa completamente despida de preconceitos. Isso é muito legal. Parabéns pela sua postura e pelos seus pais também que te criaram, né? Porque com certeza eles têm a minha participação. Muito obrigada mesmo. O microfone fica aberto para as considerações de vocês. Gente, muito obrigada, viu? Obrigado, Leandro, pelo convite. Obrigada a você sempre pela recepção, né? A gente já foi de outras conversas, né, Lei? Sim. Sempre bom. E assim, eu acho que a gente tem que falar muito de saúde mental mesmo, né? Porque a gente precisa falar até normalizar mesmo o que acontece e tudo, né? Não ter esse preconceito mais, tá fora de moda, né, gente? Preconceito. Tá fora de moda. Então, eu agradeço e tô aqui para falar outros temas se precisarem. E obrigada a todos os ouvintes. Se tiverem dúvidas e tudo também, meu Instagram é brunobrandão.psiquiatria. Então, tô lá também para responder tudo. Um grande abraço para vocês. No próximo Café com Saúde, falaremos de mais temas relevantes. Informação feliz e com qualidade é aqui na Módulo. Esse foi o nosso Café com Saúde. A todos vocês, fiquem com Deus. Muito obrigada pela audiência, pela sintonia, pela paciência conosco aqui e pela valorosa audiência. Até o próximo programa.